do ar. Temos um Portugal que está extremamente construído, em algumas situações até está um bocadinho desorganizado em termos de atividades e daí o nosso problema, porque muitas vezes nós temos uma unidade fabril à beira de uma habitação, outras vezes temos algo que é muito vantajoso, que é ter um pão quente ou ter um café por baixo do edifício, mas quando há utilização, quando entra alguém às 4 ou 5 da manhã para começar a produzir, quando começam a bater por causa de tirar o pó do café da máquina do café, isso são ruídos que podem ser propagados para o edifício inteiro. O ruído interfere no sono e não só modifica o sono, se tu morares em sítios muito ruidosos, como interfere com o sono de uma maneira muito complicada. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas não chegam a acordar, mas têm episódios que se chama quase acordar. E o que é que significa? Significa que elas não conseguem atingir os níveis de sono mais profundo. Ou seja, têm uma sensação muitas vezes de cansaço, que não se sabe o que é, porque na realidade o seu sono não foi profundo, não ultrapassou as fases todas, porque quando ela vai para uma fase mais profunda há um ruído que a faz passar de fase. Mas a grande maioria das casas não oferece o conforto acústico necessário para um descanso reparador. Portugal é um dos países da União Europeia mais afetados pelo ruído. Somos frequentemente expostos a elevados níveis sonoros porque grande parte dos municípios não cumpre a lei do ruído. O sonómetro é o aparelho, é o instrumento que nós utilizamos para medir o ruído. Aquilo que nós fazemos é conjugar as medições que são feitas com modelos que, sabendo a quantidade de veículos, o piso, a velocidade, nos permitem desenhar todo o mapa de ruído que depois, também através do sonómetro, nós conseguimos calibrar. No primeiro mês, após as modificações no trânsito, a Avenida da Liberdade registrou menos carros e uma ligeira redução da poluição atmosférica. Mas as recentes obras não foram suficientes para tornar a artéria, uma das mais movimentadas de Lisboa, um pouco mais silenciosa. Nós aqui podemos ver que estamos a medir valores relativamente elevados. O nível sonoro contínuo equivalente é aquilo que depois nos permite calcular os indicadores para o mapa de ruído e nós estamos com valores da ordem dos 76, 80 decibéis. Ora, a medição integrada das 24 horas numa zona como esta não deveria exceder, por exemplo, os 65 decibéis. E há uma noção que é importante, é que 6 decibéis não corresponde a uma pequena diferença. Uma diferença de 6 decibéis corresponde à duplicação do nível sonoro, da pressão sonora. E, portanto, nós estamos a trabalhar com uma escala logarítmica e, portanto, 10 decibéis aqui significa mesmo um impacto, uma diferença muito elevada. O sonómetro da Quercus escutou em 2012 alguns dos locais críticos da cidade em que os lisboetas são expostos a níveis elevados de ruído. Na Avenida Fontes Pereira de Melo, o indicador de ruído, que engloba os períodos diurno, entardecer e noturno, variou entre os 76,8 e os 77,6 decibéis, acima dos 65 permitidos por lei. O nível máximo de ruído medido foi de 106 decibéis, um valor preocupante e próximo dos 120 decibéis, o limiar de dor para o ouvido humano. Nós identificamos valores da ordem dos mais de 80 decibéis num período de 24 horas para a segunda circular. Quando uma zona residencial onde nós medimos e próxima da segunda circular deveria desejavelmente ter não mais do que 65 decibéis, mesmo considerando já a classificação como zona mista e não como zona sensível. As pessoas dizem, eu aguento o ruído, eu consigo me adaptar. Aliás, a adaptação é sempre feita com esforço.
as pessoas não percebem, mas que enquanto nós nos adaptamos, até um ruído de ar-condicionado, por exemplo, numa sala, estamos a ter um esforço para nos adaptarmos, não é? E, portanto, a adaptação é sempre feita à custa de nós próprios e da custa do nosso empenho cognitivo e emocional, não é? Custa sempre, mas, portanto, o ruído é, digamos, o grande mal da sociedade moderna que vive undercover, ou seja, vive encoberto, porque nós reconhecemos, achamos que podemos controlar, mas na realidade estamos a morrer e estamos a sofrer com esse ruído, desde as coisinhas mais pequeninas até às doenças mais complicadas. Desde 2007 que a Diretiva Ruído Ambiente impõe aos Estados-membros a recolha de dados acústicos, a elaboração de relatórios sobre o ambiente acústico e planos de ação para reduzir o ruído em zonas sensíveis ou mistas. Tomamos como exemplo o mapa de ruído do Concelho da Maia. As zonas classificadas a verde representam as áreas mais tranquilas, as zonas mais ruidosas são indicadas a vermelho. Podemos identificar facilmente o aeroporto, neste caso. Aqui estamos a falar da A3, temos aqui A4 e aqui seria o antigo IC24, agora salvo erro, A41. Portanto, este tipo de mapa, este tipo de representação, normalmente é uma fotografia que nós fazemos num determinado momento, corresponde ao tráfego e às fontes que estão numa determinada hora e zona, e neste momento em particular, este da Maia representa o ano, salvo erro, de 2005. A Maia é um concelho naturalmente ruidoso, mas isso também era de esperar. Nós temos o aeroporto, temos várias estradas, temos a zona industrial. Já tem sido feita muita intervenção, nomeadamente na parte rodoviária. Agora nós vemos, são barreiras acústicas em todo o lado, bonitas ou feias, isso não interessa, mas estão lá a cumprir a sua função e, efetivamente, este mapa ainda não representa toda a totalidade da intervenção que foi feita pós esta avaliação. Os mapas de ruído são instrumentos de apoio ao planeamento. Um plano diretor municipal deve ser elaborado de acordo com as zonas críticas identificadas, o que nem sempre acontece devido a numerosas situações de conflito. Vejamos o que acontece em Santa Maria da Feira quando analisamos o nível de sobreexposição dos edifícios. Neste caso em particular, nós estamos mais numa zona eminentemente urbana. Apesar de termos aqui a A1 e termos aqui, portanto, o nó da feira, pelo menos com a antiga configuração, agora está ligeiramente diferente, o que é que nós temos? Temos uma avaliação edifício a edifício. E não significa que todo o edifício esteja exposto a este nível de ruído. O que está aqui representado é a fachada com mais intensidade ou que recebe mais ruído. E, portanto, se repararmos aqui ao longo da variante e ao longo, neste caso, da estrada que vai para Santa Maria de Lamas e, portanto, que também liga a algumas zonas industriais, temos níveis sonoros relativamente elevados. Isso também tem a ver com a quantidade de veículos pesados que lá vão, porque como é uma zona industrial ou é um concelho industrial, é natural que existam mais pesados e eles fazem mais ruído que os ligeiros. Temos aqui também uma zona escolar, que apesar de termos aqui alguns edifícios um bocadinho mais vermelhos, mesmo assim ainda estão dentro dos 65, e há outra questão que nós não temos na nossa legislação e que às vezes em alguns países existe, que é o nível sonoro no interior dos edifícios, porque a maior parte das vezes quando nós estamos dentro da nossa casa ou quando estão a ter aulas, nós não temos as janelas abertas. E, portanto, o facto de nós termos um bom isolamento do nosso edifício também ajuda a que haja conforto dentro de casa, mesmo que por algum motivo existam problemas no exterior. De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, apenas 68 municípios de Portugal continental aprovaram, em Assembleia Municipal, os seus dados de ruído. Porto, Lisboa, Matosinhos, Amadora, Oeiras e Odivelas deveriam ter entregue à APA os seus mapas de ruído até março de 2012. Na Madeira e nos Açores, a maioria destes documentos não foram elaborados ou atualizados de acordo com o novo Regulamento Geral do Ruído. Não apenas as autarquias têm